a avaliação das carótidas, são esses vasos que levam o nosso sangue para o cérebro, muitas vezes tem placas de gorduras pregadas. E essas placas de gorduras, quando elas desgarram, elas vão lá para pequenos vasos cerebrais e entopem. E aí vem o AVC, acidente vascular cerebral isquêmico. Então, quando você consegue detectar essas placas, você já começa a prevenção. Mas é um exame simples, que pode ser feito à beira do leito, no hospital, ou pode ser feito de maneira ambulatorial, numa situação preventiva. E é realmente o que a gente quer, é agir de forma preventiva. Será que o sistema venoso profundo desse paciente está adequado? Será que tem alguma trombose? Será que a safena dela está insuficiente? Eu mexendo na pequena variz e não mexendo na safena vai resolver o problema dela? E o Doppler vai dar essa segurança para qual conduta utilizar naquela paciente. A velocidade das imagens, a aquisição, então isso facilitou muito nossa vida. Os transdutores modernos, então a inteligência artificial, a tecnologia sempre avançando, e a Gama Imagem está sempre avançando nisso para oferecer uma melhor qualidade do exame para o nosso cliente. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Gama Imagem aqui na TV Gama, a gente que já estreou, que a cada 15 dias estamos trazendo vários assuntos novos, dicas, informações importantes e cuidados com a saúde por meio dos exames de imagem, não é isso mesmo, Dr. Rômulo? Exatamente. Hoje, mais um podcast falando sobre um assunto super interessante, Doppler em medicina. Para que esse exame serve? Você vai aprender conosco. E se esse conteúdo já te faz aprender, divulga, compartilha esse link, se inscreve no nosso canal TV Gama Imagem e segue a Gama Imagem nas nossas redes sociais. Então, eu já reforçando esse convite, né? Você que está nos assistindo do celular, em casa, do desktop, enfim, está conectado aqui com a gente. Lhe convido, né, a estar sempre aqui conosco, fidelizando aqui no nosso canal, como o Dr. Rômulo já falou, se inscreve, compartilha, deixa aqui também seu comentário, sua sugestão, né, isso de temas que você queira saber, até porque esse é um espaço de troca, de interação da Gama Imagem, que está localizada em Campina Grande, não é isso mesmo, Dr. Rômulo? Exatamente, estamos na rua João da Silva Pimentel, 391, bairro da Conceição, em Campina Grande, realizando exames de diagnóstico por imagem para cuidar bem de você. E antes da gente começar, deixa eu reforçar aqui também novamente as redes sociais da Gama Imagem. No Instagram, estamos como Gama Imagem CG, o site gamaimagem.com.br. Lá você pode pegar resultado de exame, fazer seu agendamento, tirar dúvidas. Tem informações ali essenciais sobre os exames de rotina de imagem que você precisa fazer. E aqui nesse canal, né, TV Gama Imagem, que é importante você se inscrever e já compartilhar, curtir e ativar os sinos, não é isso? Exatamente, para você saber todas as novidades da nossa TV Gama Imagem e ver também os podcasts anteriores. Então, hoje já estamos no 6º podcast. Então, temos podcast sobre ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom. Quais suas dúvidas sobre ultrassom? Você deve ter muita dúvida. Vai lá e assiste o podcast sobre ultrassom, tá fantástico. Mamografia, fabuloso. Vai lá e assiste e se inscreve no canal e compartilha com seus amigos e familiares. O que eu tô achando bacana dessa série que a gente vem fazendo de podcast é porque a gente tá desmistificando, né? A gente tá mostrando o outro lado do quanto é fácil, rápido, acessível, tranquilo se fazer exames de imagem e que ainda muitas pessoas são aí norteadas por muitos mitos, né? Que não existem. Quantos medos, quantos mistos, né, Heloísa, que a gente vê hoje em dia a dia. Muita radiação, para que serve, não sabem. Ontem estava conversando com pessoas aqui do meu convívio e elas não sabiam qual o melhor período para fazer um exame de ultrassom, um ultrassom transvaginal. Né? Não, por quê? Porque o meu médico nunca me explicou o ultrassom transvaginal, ultrassom Doppler. Então, a gente está aqui para desmistificar e tornar aqui um ambiente bom de aprendizado. Então, manda também suas dúvidas, escreve aqui no nosso link, compartilha esse conteúdo, manda suas dúvidas que a gente vai, à medida dos podcasts, também respondendo todas as suas dúvidas. E vamos lá, né? Deixa eu aqui começar fazendo aquela pergunta clássica que eu sempre inicio. O que é
esse exame de Doppler, né? O nome aí, acho que em inglês, e aí que muita gente não sabe o que é e não sabe também para que ele funciona. Perfeito. O Doppler é um exame realizado no aparelho de ultrassom que tem uma especificidade, realização do Doppler. Geralmente é um exame pedido ou associado a um ultrassom convencional, que a gente chama 2D, modo B, e também tem análise vascular. Então, o Doppler ele tem a finalidade de uma análise vascular. Como é que é feito? O aparelho emite ondas de som, são sons que não são audíveis ao ouvido humano, por isso chama ultrassom, e essa captação do som daquela estrutura, quando volta para o aparelho, através de ondas sonoras, ele é transformado em imagem. Então, no Doppler, a intenção é captar o movimento das hemácias dentro dos vasos. E ele é utilizado em várias áreas da medicina. Na área de medicina interna, como ultrassom da tireoide, na área da obstetrícia, para avaliação do ultrassom obstétrico, para avaliar a saúde materna e a saúde fetal. É muito utilizada na cardiologia, na especialidade vascular para análise das carótidas, na prevenção, um exame fantástico na prevenção do AVC, porque a avaliação das carótidas são esses vasos que levam nosso sangue para o cérebro, muitas vezes tem placas de gorduras pregadas, e essas placas de gorduras, quando elas desgarram, elas vão lá para pequenos vasos cerebrais e entopem, e aí vem o AVC, acidente vascular cerebral isquêmico. Então, quando você consegue detectar essas placas, você já começa a prevenção. Então, aquele paciente tem um maior risco de ter um acidente vascular cerebral. E quando você faz essa detecção precoce, através do Doppler, você consegue prevenir uma morbidade, uma mortalidade maior naquele paciente. O ultrassom é muito utilizado na avaliação das tromboses. Trombose, ela pode ser arterial, nas artérias, ou trombose venosa, nas veias, membros inferiores, membros superiores. A gente viu muito isso num passado recente, né, que a gente viu muito casos de trombose, e o Doppler ajuda demais nessa área do estudo vascular. O Doppler, ele é muito utilizado na avaliação renal, na avaliação hepática. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí então a gente começa a entender, né, a imensidão do que é os exames de Doppler. O senhor já falou aí de algumas especificidades, mas quais são as disponibilidades dele? Como é que eles estão disponíveis, né? Para qual situação ele é realmente cada um indicado? Vamos falar um pouquinho do uso do Doppler nos exames da tireoide, né? Hoje em dia, ainda bem, cada vez mais se faz ultrassom da tireoide com o intuito de detecção precoce de nódulos tireoidianos. A grande maioria dos nódulos tireoidianos são benignos, isso é uma ótima notícia. Mas dentre eles existem alguns nódulos malignos, então o Doppler nos ajuda a detectar esses nódulos. O Doppler nos exames da tireoide também nos ajuda a detectar o aumento ou redução da vascularização da própria tireoide, que muitas vezes está relacionada a uma doença metabólica, muito conhecida como hipertireoidismo. Então, nós temos algumas doenças, como a doença de Graves, doença de Hashimoto, doenças autoimunes, que estão relacionadas ao aumento ou redução da vascularização da tireoide. Então, o Doppler nos ajuda muito nessa avaliação da tireoide. O Doppler na tireoide, ele me ajuda a acompanhar a paciente. Muitas vezes uma paciente com hipotireoidismo, ela faz uso de medicamentos para repor os hormônios que estão faltando naturalmente nessa paciente. E através do ultrassom da tireoide com Doppler, nós avaliamos a vascularização da tireoide, indicando para a médica endocrinologista, clínico geral, a necessidade de um manejamento na medicação dessa paciente. Se ela está precisando aumentar a dose da medicação ou reduzir a dose da medicação. Então, um exemplo muito fidedigno da utilização do Doppler, né, na área da endocrinologia, no ultrassom da tireoide. Vamos para outra área. A parte da nefrologia.
Você falou aí do diabetes, da hipertensão. Muitas hipertensões que não se sabe a causa estão relacionadas a alterações vasculares renais, as famosas estenoses das artérias renais. Então, aquele paciente que toma 1, 2, 3 antihipertensivos, uma hipertensão que não consegue controlar, não tem uma causa apropriada para explicar aquela hipertensão dele. E aí o Doppler, ele é muito utilizado nessa avaliação. É chamado ultrassom Doppler renal, ou ultrassom Doppler das artérias renais, onde eu analiso a velocidade do fluxo nas artérias renais pelo Doppler. Se tiver uma área de estenose, que é uma redução do calibre da artéria renal, ela pode ser a causa daquela hipertensão que não era identificada antes. E aí, o que acontece? Eu consigo fazer um diagnóstico e, a partir dali, aquele paciente tem uma possibilidade de cura. Imagine uma situação dessa tão importante. O Doppler na área vascular. Nós falamos agora há pouco do Doppler de carótidas. Um ultrassom simples que deveria ser realizado por todos a partir dos 50 anos, né? No máximo 60 anos, para identificar a saúde de nossos vasos, principalmente as carótidas, que levam o sangue a um dos órgãos mais importantes do nosso cérebro. Porque esses coágulos que chegam lá e obstruem as artérias cerebrais, eles passam pelas carótidas. E aí eu faço uma detecção precoce dessas placas de ateroma, né, a famosa aterosclerose, e consigo detectar se tem alguma obstrução, se tem alguma estenose, se tem alguma placa instável, para iniciar um tratamento preventivo. E nós vemos no dia a dia exatamente o contrário. O paciente vai fazer o Doppler de carótida depois que teve o evento vascular. Para quê? Para prevenir um segundo. Então, se ele tivesse feito antes, Heloísa, ele já estava prevenindo o primeiro. Então, geralmente o médico manda fazer o Doppler de carótida depois de ter tido o AVC. Então, as principais doenças, né, vasculares que o Doppler ajuda a identificar, a diagnosticar, então, uma dessas é o AVC também. Exatamente, uma prevenção, né? Então, o Doppler, ele atua muito na forma preventiva quando eu estudo as carótidas. Porque aquela possibilidade, eu tive um pai, um avô, um irmão que teve um acidente vascular cerebral. Os acidentes vasculares cerebrais, eles podem ser isquêmicos ou hemorrágicos. O isquêmico é quando ocorre uma obstrução daquele vaso cerebral. O hemorrágico é quando eu tenho uma anomalia vascular, geralmente um aneurisma, uma malformação arteriovenosa cerebral, que aquele vaso se rompe. Ou uma hipertensão não tratada adequadamente. Eu tenho uma hipertensão. Por isso, esse fator de risco é tão importante ser controlado, né? Hipertensão, diabetes. E aí, fazendo o Doppler de carótidas, eu vou estudar a saúde das carótidas. Então, se aquela carótida ela tem aterosclerose, eu já tenho que começar a fazer uma prevenção. Mudar o estilo de vida daquele paciente, mudar a alimentação e, se for necessário, iniciar medicações para diminuir o colesterol, diminuir aquelas placas que podem, porventura, desgarrar e ocasionar o AVC. Ele é um exame muito simples, então, e pode ser feito com maior regularidade, principalmente para acompanhamento com essas doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, ele é tranquilo de se fazer. Exatamente. E o médico só tem que ter o treinamento apropriado, né? Geralmente um médico radiologista ou sonografista. Então, procure um médico da sua confiança, geralmente um médico que seja credenciado no Conselho Regional de Medicina da sua cidade, que seja habilitado, treinado, residência médica, para poder fazer seu exame com qualidade. Isso é o princípio inicial, mas é um exame simples, é um exame que precisa tanto de um médico habilitado como um aparelho adequado, né? Então, um aparelho de ultrassom que seja adequado para fazer o exame com qualidade, realmente, que você merece para poder ter uma assertividade no seu exame, no seu laudo, na conduta do seu exame. Mas é um exame simples, que pode ser feito à beira do leito, no hospital, ou pode ser feito de maneira ambulatorial, numa situação preventiva. E é realmente o que a gente quer, é agir de forma preventiva. Então, são exames que deveriam estar na rotina médica da prevenção, na prevenção do AVC, no diagnóstico da hipertensão, que não tem um diagnóstico, como a gente falou aqui, da hipertensão arterial, renal,
é um exame que está sendo muito utilizado no dia a dia do médico. Cada vez mais, né? Ele está se popularizando e realmente a gente não vê tanto, né? A gente não vê tanto ainda falar, não é tão comum no dia a dia, mas como o senhor já falou, né? Está sendo bastante utilizado. A gente vê bastante, nesse caso, o Doppler na obstetrícia. Perfeito. Né? Isso aí já é mais comum. E aí eu queria até saber qual a importância desse exame para a saúde materna e também para a saúde fetal, né? Perfeito. O Doppler, como você falou, é muito utilizado e já difundido na obstetrícia. Ele é um dos principais exames para avaliação da saúde materna e da saúde fetal, porque ele vai analisar como está a transmissão em relação à nutrição, em relação à oxigenação do feto pela mãe. Então, ela avalia a placenta materna para ver se ela está em pleno funcionamento. O Doppler na obstetrícia também avalia o crescimento e desenvolvimento fetal. Então, se o peso fetal não está adequado à idade gestacional, então nós avaliamos através do Doppler. Pacientes que têm história de hipertensão ou diabetes, é importante o uso do Doppler para prever uma pré-eclâmpsia, para prever a possibilidade daquela paciente ter uma hipertensão arterial durante a gestação, né? E fazer a necessidade de antecipação ou não do parto, avaliar o desenvolvimento da criança. Então, o Doppler, ele é muito utilizado e difundido na obstetrícia, mas não menos nas outras áreas. Porém, há um desconhecimento, né? Há um desconhecimento e muitas vezes você perde diagnósticos por não utilizar bem essa ferramenta tão importante no dia a dia. É muito utilizado na vascular, na cirurgia vascular. A gente vê muito no nosso dia a dia pedido de ultrassom de varizes. Você já percebeu? É verdade, eu ia perguntar até isso, assim, essa questão da vascularização, a gente negligencia muito, né? Muito. Hoje em dia que você está vendo mais, assim, mais procedimentos, as pessoas fazendo aquelas retiradas de vaso, microvaso, enfim. Mas acredito que muita gente também só vai procurar quando tá, minhas pernas estão inchando, tem alguma coisa diferente, estranha. Aí vai procurar um médico especializado, né, na área. E aí eu acredito que por conta disso está aumentando também. Né? Então o Doppler, ele foi muito difundido até para a segurança do próprio médico e do paciente. Então, qual procedimento você vai realizar em relação às varizes, às microvarizes? Hoje a medicina estética cresceu demais. Então é importante a segurança no procedimento. E para isso o Doppler vai dar segurança para o seu médico e para você. Porque existe a vascularização venosa superficial e profunda. E de acordo com a saúde dessa vascularização, principalmente dos membros inferiores, é que vai ser tomada uma ou outra conduta. Eu vou fazer mais os procedimentos menos invasivos, né? Com a retirada de vasos, com a embolização mais superficial, ou eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico mais invasivo. Aí eu vou analisar a saúde dos vasos mais profundos, as veias femorais, as veias safenas, para dar um panorama para o cirurgião vascular poder atuar com segurança para o paciente. Então, o Doppler hoje ele traz muita segurança. No preventivo, no pré-operatório, o paciente... Nessa questão das varizes, eu queria só que o senhor até reforçasse, porque o senhor aqui falando, e aí me passou um filme assim na cabeça. A gente vê muito nas redes sociais, né? A gente é bombardeado muito por esteticistas, né? De retirada de microvaso, etc e tal. E acredito que a grande maioria deles não pedem exames como Doppler. Aliás, não pedem exames. Se faz ali no consultório, às vezes sem nem repouso, né? Na pós-retirada. E a importância de, por exemplo, procurar um médico vascular realmente responsável que vai indicar o Doppler. Porque a gente está vendo muitos esteticistas fazendo a retirada, mas acredito que... Realmente, tudo começa com você valorizando sua saúde. Pois a busca por um profissional qualificado, onde ele foi devidamente treinado para aquele procedimento, vai preservar a sua saúde. De um
um infortúnio, digamos assim. Então, o médico é apropriado para isso, seria o cirurgião vascular, né, com residência médica, devidamente credenciado no Conselho Regional de Medicina, e aí ele vai definir, eu preciso realmente do Doppler para essa paciente, caso a caso. Muitas vezes, de acordo com as varizes visualizadas. Existem pequenas, existem médias, grandes. Então, de acordo com isso, ele pode se abster de fazer o Doppler com o exame clínico adequado, ou ele diz, não, essa paciente aqui ele tem uma história familiar de trombose, ela tem uma história familiar de grandes varizes, de insuficiência venosa, eu preciso ter segurança para qual procedimento eu vou realizar. E aí o Doppler vai dar a segurança. Será que o sistema venoso profundo desse paciente está adequado? Será que tem alguma trombose? Será que a safena dela está insuficiente? Eu mexendo na pequena variz e não mexendo na safena vai resolver o problema dela? E o Doppler vai dar essa segurança para qual conduta utilizar naquela paciente. Então, o profissional habilitado, o profissional treinado, vai dar segurança para você fazer um procedimento sem nenhum infortúnio no resultado e com o melhor resultado que você espera daquele procedimento. Igualmente a outros procedimentos aqui, exames que a gente já vem conversando, no caso do Doppler, tem alguma preparação especial para aquele paciente fazer antes de realizar o exame? Ou vai depender muito da parte do corpo, da área que ele vai fazer? Depende da área do corpo, Heloísa. É muito importante essa pergunta, porque os exames em áreas mais superficiais, como o Doppler de carótida, o Doppler de membros inferiores para avaliação de varizes, eles não têm um preparo específico, né? Não precisa, você agenda, marca na sua disponibilidade. Mas o Doppler realizado nos órgãos abdominais, eu preciso realmente fazer um preparo intestinal prévio para diminuir a quantidade de gases no intestino que vão dificultar a avaliação do Doppler. Na avaliação da aorta abdominal, na avaliação das artérias renais, na avaliação das veias ilíacas, da veia cava inferior, eu faço um preparo prévio adequado para uma melhor avaliação e análise dessas estruturas. Então, o Doppler de vasos abdominais precisa um preparo prévio no dia anterior, então você faz um agendamento, recebe uma orientação sobre o uso de laxantes, antiflatulantes, para poder fazer um exame com qualidade, para poder analisar realmente. Tem alguma estenose arterial renal? Tem alguma trombose? Essa semana fiz um exame para avaliação da possibilidade de um stent na veia cava inferior e se existia uma trombose, então eu precisava fazer um preparo prévio. Então, o exame ele vai ser direcionado àquela região, onde você vai fazer análise da aorta, então será um Doppler arterial, análise da veia cava, um Doppler venoso, e aí tem a indicação. Os médicos pedem o exame, começa tudo no consultório, onde ele vai lhe examinar e vai direcionar o seu exame para a situação onde você precisa fazer o exame de Doppler. E aí, como eu sempre pergunto em relação aos exames, né? O procedimento em si, ele é doloroso, ele demora? Como é, assim, até para também continuar desmistificando esse outro lado dos exames de imagem? Não, o exame de Doppler é um exame indolor, um exame não invasivo, é bom frisar sempre isso. É um exame que precisa de alguns casos do preparo, como nós já falamos, quando nós avaliamos vasos abdominais, quando avaliamos vasos periféricos, não precisa nenhum preparo, principalmente nos exames de urgência, na suspeita de trombose venosa, que é uma urgência, eu tenho que intervir naquele paciente para tratar aquele trombo, seja arterial, seja venoso, entrar em contato com o médico, se porventura tiver algum achado importante. É um exame, digamos, simples nas mãos de bons profissionais, mas você precisa, em determinadas situações, de realizar exames com mais urgência, principalmente tromboses, oclusões, sangramentos, mas é um exame que ajuda muito no dia a dia do médico e do clínico geral. É muito utilizado na emergência, na obstetrícia, como nós já falamos, para analisar a vitalidade fetal. Então, hoje, a medicina fetal, ela cresceu de uma forma exorbitante. Então,
O Doppler é usado desde o início da gestação até o final da gestação, no acompanhamento, principalmente nas gestações de risco. Aquelas pacientes que têm uma tendência, uma história anterior de eclâmpsia, de diabetes gestacional, para eu acompanhar desde o início o crescimento daquele feto até o final da gestação, para dar uma gestação segura para a mãe e para o filho. O senhor que está sempre por dentro, né, das novas tecnologias, dos exames de imagem, sempre trazendo o que tem de mais moderno e melhor para a Gama Imagem, né, inclusive, mas queria até que o senhor falasse um pouco como é que o senhor vê essa evolução, né, da medicina diagnóstica, inclusive também a evolução do próprio Doppler, né? O Doppler ele tem avançado muito. Hoje o Doppler 3D, onde nós fazemos uma renderização das imagens vasculares, analisando com maior qualidade e maior assertividade se tem ou não trombose, se tem ou não estenose, se tem ou não oclusão vascular, dando essa certeza para o médico assistente que pediu aquele exame. Falando em momento real, isso é importante também, é um exame que está em contato com o paciente naquele mesmo momento ali, dando tranquilidade. Tem que saber como falar com o paciente, o contato com o médico, isso faz toda a diferença no momento do exame. Então, o médico sonografista, eu falo sempre para os meus alunos, o ultrassom é um dos métodos que a gente está em contato direto com o paciente. Então, é um momento que a gente tem como conversar, como analisar dados do histórico dele, e a gente tem que tranquilizar esse momento que está fazendo o exame, para ganhar a confiança do paciente. E antes disso, se preparar. Então, o médico que faz o exame tem que ser um médico preparado, tem que ser um médico que fez um treinamento prévio para fazer o seu exame com a melhor qualidade que você precisa. E aí até reforçando, né? A inteligência artificial, ela veio para ficar, né? Já é uma realidade. Já tem novos estudos de aplicação de melhoria prevista de inteligência artificial também junto com esses exames de imagem como o Doppler? Sim, na inteligência artificial, no ultrassom, ele é muito utilizado na aquisição das imagens, na qualidade das imagens, na velocidade das Já aquisições. é uma realidade, né? Já é uma realidade há algum tempo. Então, cada vez mais as imagens do feto, quando a gente já falou do 3D, do 4D, ele também é utilizado no Doppler. A velocidade das imagens, a aquisição, então isso facilitou muito nossa vida, os transdutores modernos, então a inteligência artificial, a tecnologia sempre avançando, e a Gama Imagem está sempre avançando nisso para oferecer uma melhor qualidade do exame para o nosso cliente. E aí essa importância que o senhor fala sempre, frisa, né? Dos bons profissionais, né? Estarem ali atrelados também a bons equipamentos, né? Porque também não adianta ter o excelente profissional, o seu equipamento não acompanhar. Na verdade, vocês têm esse cuidado de estar renovando, de estar sempre à frente, de estar ali utilizando bons equipamentos de qualidade, que ele vai fazer total diferença no diagnóstico final, né? Porque não vai comprometer. Exatamente. Então, a gente tem que ter bons profissionais associados a bons equipamentos, né? Então, é essa junção do bom profissional associado a bons equipamentos, um bom treinamento, e também não podemos esquecer nunca uma equipe de assistência, desde a recepção, o técnico que está ali recepcionando, fazendo seu exame, no caso da ressonância, da tomografia, no caso do ultrassom é um médico assistente que está lá, com uma pessoa que vai lhe atender, que tem que ter um sorriso no rosto, tem que ter uma empatia, entender o que você está passando naquele momento e você ter uma experiência diferente no momento que você faz o seu exame, que é um momento seu, mas a equipe tem que estar preparada para lhe atender bem. Doutor Rômulo, mais um podcast aqui, mais uma conversa que a gente troca aqui, né, enriquecedora, de uma maneira, inclusive, muito didática para quem está nos assistindo. E aqui a gente está falando para outros profissionais de saúde. Também fala, né? Mas o objetivo maior desse espaço aqui é levar essas informações de qualidade direto da fonte, na verdade, para quem realmente precisa. Às vezes a gente não vai precisar agora de um Doppler, mas a gente conhece alguém que vai precisar, alguém que está ali com a sua guia segurando, né? E está ali com medo, vou fazer, não vou fazer, e serve para isso, né? Esse espaço. Então, se esse conteúdo já fez diferença no seu dia a dia, você entendeu um pouco
de ultrassom Doppler, qual a importância, para que serve. Compartilhe esse conteúdo com quem você precisa, seus amigos, seus familiares, para eles também aprenderem um pouco dos exames de imagem, e se inscreve no nosso canal no YouTube, TV Gama Imagem. Ativa seu sininho para receber todas as informações e esteja sempre conosco. Daqui a pouco, um novo podcast. A cada 15 dias colocamos um novo assunto importante para você aqui, e comenta aqui no YouTube, vai lá nas nossas redes sociais, manda sua sugestão para nós melhorarmos sempre. E aqui só reforçando esse podcast, né, que a gente sempre está aqui falando que a sua saúde é a nossa prioridade. A Gama Imagem está localizada em Campina Grande, na rua João da Silva Pimentel, número 391, bairro da Conceição. O Instagram Gama Imagem CG, o site gamaimagem.com.br, e deixa eu dar aqui também os telefones, né, o WhatsApp, que é prefixo 83 996 75 24 18, e o fixo 30 99 49 80. Relembra, Tom Rômulo, o horário de atendimento, que é o horário de atendimento diferenciado lá, né? Exatamente. Então, temos exames de tomografia e ressonância das 7 às 21 horas, de segunda a sexta, e até às 18 horas aos sábados. Nós temos exames de raio-x, tomografia, densitometria óssea, ecocardiograma, ultrassom Doppler para você. Então, marque seu exame, cuide da sua saúde e venha para a Gama Imagem. Então, gente, eu agradeço, né, mais uma vez, e a gente vai ficando por aqui até a próxima edição, daqui a 15 dias, porque aqui a gente sempre está trazendo dicas, informações e cuidados para a sua saúde através dos exames de imagem. Até lá!